Oi, oi, eu sou a Gabi. Se você ainda não me conhece, sou criadora do Recomeços e hoje a gente vai falar sobre investimentos. E isso porque nesse mês é um marco muito legal para mim, muito importante também, porque foi completo um ano desde quando eu alavanquei meus investimentos. Então, meu patrimônio deu um salto de 6 mil para 25 mil. E pelo que eu somei, dá mais ou menos uns 17 mil de diferença ali, né? De junho do ano passado. E talvez eu não goste de falar um pouco de números, mas eu acho que é importante porque as pessoas gostam de exatidão. E, contudo, eu fiz uma lista de coisas que me auxiliaram nesse ano para estar alavancando dessa forma, que eu sei que não é fácil, gente. É, inclusive porque eu não comecei a investir um ano atrás, e sim há mais ou menos 2 anos atrás. E é sobre isso que eu quero falar. É um processo, não é um produto final e não é de hoje para ontem que você vai conseguir, assim, claro, que contextualizando, eu era uma pessoa endividada, não tinha dinheiro, ganhava até alguns 2 anos atrás, mais ou menos, eu era estagiária. Eu acho que a primeira coisa que te ajuda a alavancar investimento é se autoconhecer. Então, autoconhecimento para mim é uma coisa que realmente faz muita diferença. É uma coisa que ninguém, eu acho que quase fala no mercado financeiro ou a galera de investimento, né, da educação financeira, então quase ninguém fala sobre isso, mas eu acho que nas minhas buscas eu encontrei muito isso. E inclusive eu tenho um vídeo no canal falando por que você não alcança os seus sonhos. E eu acho que eu começaria por aí. Por quê? Porque você não sabe o que você quer. E o dinheiro, ele não. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que o dinheiro não aceita desaforo. Ele precisa de um objetivo claro e final para ele se manter ali. Ou seja, você precisa se autoconhecer e saber para que você quer dinheiro, pra, quais são suas metas, quais são seus sonhos, quanto que custa suas metas e seus sonhos. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Definido isso, eu, né, queria muito investir, fui aprendendo com vídeos do YouTube, conhecendo influenciadores, né, pelo YouTube ali que falam sobre isso, mas isso é um processo que é unificado, então é sobre você, sobre o que você aprende, então você vai se moldando à medida que você vai adquirindo mais conhecimento. Então, o primeiro eu diria, faça uma lista de coisas que você sonha. Quais são os seus sonhos? Isso eu acho que seria a primeira coisa. Segundo, eu diria que eu aprendi que o maior investimento é em conhecimento. E isso é muito real. Então, não conhecimento, tipo, você não precisa pagar por conhecimento bom. Hoje em dia a gente tem internet e são conhecimentos assim que, óbvio que alguns são monetizados, mas a maioria é de graça. Você não precisa pagar por aquilo. Embora tenha muitas pessoas que vendam seus cursos, que tenham ali, né, assessores de investimentos, consultoria, enfim, não precisa disso. Você precisa investir em conhecimento que seja o mais barato possível, porque se você está querendo buscar dinheiro, não é gastando que você vai acontecer milagre, né? Então, algumas das dicas de onde buscar conhecimentos, eu acho que o YouTube, ele tem muitos influenciadores muito bons, que são, assim, excelentes na parte de educação financeira, e eu poderia citar Primo Pobre, eu gosto bastante do Raul Sena,
do Investidor Sardinha, mas eu acho que ele é um pouquinho mais avançado para quem está começando, assim, né? Ele fala um pouco mais de mercado financeiro, macroeconomia, né? Geopolítica. Então, eu acho interessante, sim, mas eu acho que ele tem uma pegada um pouco mais para quem já está ali investindo. Tanto que o Raul é muito honesto, ele, nesse sentido da UVP, né, que é a escola dele ali, ele fala que quem ganha menos de 4.500 não é indicado, né, porque o custo, né, do curso ali, da escola dele é alta, né, enfim. Um conteúdo que eu acho que no começo eu consumia bastante é da Natália Arcuri, então realmente vale super a pena. Mas eu acho que o mais é o Primo Pobre, que eu acho que é muito simples para você aprender ali as questões assim de como guardar dinheiro, não ser um pobre lascado. Então eu acho que para quem está começando é excelente. E aí tem Cara da Riqueza, Gêmeos Investem. Então eu fui fazendo um compilado de vários ali que eu me identificava. E uma outra coisa é aproveitar, sabe aqueles livros que a gente compra que tem no shopping, às vezes por 10, 20 reais? Eu sempre buscava livros e indicações que eu tinha, né, de pessoas, desses influenciadores, principalmente o Primo Pobre, ele fala bastante dos livros. Inclusive, eu ganhei, na verdade, o livro dele. Eu li inteiro, é muito bom. E um dos exemplos que eu vou dar é esse aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária. Inclusive, eu achei esse livro, eu comprei no Facebook, acho que no Marketplace, tinha uma mulher vendendo por, acho que, sei lá, 15 reais. E ele tá novinho. E aí eu comprei ele, e eu acho que investir é um investimento muito baixo que você faz, tipo assim, de 15 a 30 reais num livro que vai te dar muito conhecimento. Eu acho excelente, um custo-benefício ótimo. Então, eu acho que a união de YouTube e livros vale muito a pena. Assim, é um dos caminhos que eu segui e tô vendo o resultado atualmente. Um dos primeiros que eu li foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Então, ele também é um livro bem básico, assim, para você aprender o arroz com feijão mesmo, de enriquecer. Terceiro lugar, eu acho que hábitos de parar de gastar. Eu acho que se tornar minimalista é uma das coisas que ajudam a alavancar o seu patrimônio e que funciona realmente. E a gente vai se desintoxicando daquela sensação de eu preciso de tal e tal coisa. Não, você não precisa. E a gente começa a colocar como prioridade algumas coisas. Então, tipo, isso vale também quais são os seus sonhos lá na primeira lista que eu comentei, porque aí você sabe quais são os seus sonhos. E aí, quando você for gastar com algo, vamos dizer, inútil, você se pergunta, isso se aproxima, né? Me aproxima do meu sonho ou me distancia? Se eu ficar gastando com maquiagem, que eu não preciso, porque eu posso muito bem ter alguns produtos que eu use todo dia, né? E vão cumprir a sua função. Não preciso ter 3 base, 2 corretivo. Então, eu vou me perguntar, é necessário? Não. É porque eu tô precisando ou não? E aí, né, você chega à conclusão que você não precisa daquilo. Você só tem o hábito ali de querer gastar mesmo. E isso cabe para a questão que o dinheiro tenha o seu plano final, o seu objetivo, porque você não vai ficar gastando com qualquer coisa. Então, eu acho que o hábito de economizar realmente é algo que te eleva ali, né, e eleva o seu patrimônio financeiro. E o que eu faço nesse caso? Como que eu criei o hábito de não gastar com besteira? Simplesmente eu estabeleci uma lista de desejos. Então,
o que eu tô sentindo falta no meu dia a dia? O que eu tô precisando? É uma questão que eu penso se eu preciso daquilo, eu sinto a necessidade. Eu não vou chegar numa loja e tá na promoção e eu vou querer comprar. Então, é muito engraçado, porque depois que você começa a acumular patrimônio e às vezes até diversificar os seus investimentos, você calcula as coisas com o valor de cota de alguma coisa. Então, por exemplo, já me peguei assim, nossa, eu vou comprar isso aqui, sendo que eu poderia estar investindo e sei lá, uma blusinha de R$ 60, eu consigo comprar, sei lá, 2 ações ali, tipo, de uma empresa. E isso é muito doido, porque a tua cabeça vai mudando. Você vai pensando se você realmente, né, poderia estar tendo uma renda ativa com, né, os seus investimentos ali, com as suas economias, ou você vai estar gastando, né, com alguma coisa fútil que aquele dinheiro nem sempre vai te dar o retorno. O produto ali não vai te dar um retorno bacana, né? Enfim. Então, o que eu faço? Eu faço uma lista de coisas que eu preciso. E aí, quando né, sobra um dinheiro, eu vou e pesquiso esse produto, essa coisa, e vou lá e compro. Mas porque eu preciso, não porque quero me dar o luxo e eu mereço. Não. Eu mereço aquilo que eu preciso. E eu mereço os meus sonhos, eu mereço minhas metas. Então é isso. Então eu acho que criar essa lista assim de coisas faz muita diferença mesmo. O próximo que eu diria que eu acho que esse é o quarto, né? É o de não gastar, tem o hábito de não gastar e o hábito de poupar. Então eu acho que o ato de poupar também é importante e às vezes você não consegue de primeira poupar 20% do seu salário, né? Não consegue ali poupar 30% do seu salário, 10%. Começa por pouquinho, não precisa nem colocar porcentagem, mas coloca R$ 50, R$ 100 do teu salário, e assim vai indo. Eu lembro que o meu primeiro, e quando eu falo que de um ano para cá, né, não foi só o resultado de frutos que eu já vinha colhendo há 2 anos atrás, foi porque eu, né, tava aprendendo sobre investimentos e daí você fica eufórica, você quer também investir, enfim, e quer ter aquela rentabilidade que não vai ter, né? No começo é coisa mínima, né? Centavos ali que a gente fala. Mas eu lembro que o meu primeiro investimento foi no Tesouro Direto, que foi comprar uma cota de, se eu não me engano, foi IPCA+. Acho que foi IPCA+, porque é o que tem o valor da cota menor. Então, eu ganhei R$ 100 do dia do trabalho na empresa, de bonificação. E aí, eu fui lá, simplesmente, investir. E foi realmente o primeiro investimento. Até tava olhando, eu utilizo ali o Investidor 10 para anotar, né, os meus investimentos. E tá ali, tipo, agosto de 2024, eu fiz o meu primeiro investimento, que foi de R$ 98, que dava, né, algumas cotas ali. E é isso, e é assim que você vai criando um hábito de investir. Você não vai começar investindo R$ 500 mil de cara. Você vai começar a pegar gosto. Quando você começa a investir, você vê aquele dinheiro ali e você fica com dó de gastar. Daí por isso que você vai ter uma lista de coisas que você gostaria, porque daí você sabe que é necessário. Você vai entrar na loja e vai pensar 10 vezes, tipo, tô precisando disso realmente? Então, e eu acho que essas seriam coisas que vão estar te auxiliando. E a última, que eu acho que foi a que fez um estralinho assim, né? Ó, fez assim na minha mente, que eu comecei a ver, né? E isso é muito real, porque a gente começa a ficar vidrado em economizar, mas não vai mudar. Como diz, muitos dos educadores financeiros falam, e é muito real.
R$ 100 todo mês não vai mudar a sua situação de vida. Não vai mudar a sua vida do dia para a noite. O que realmente vai mudar a sua vida é ganhar mais. O hábito de poupar, o hábito de não gastar, a questão de você saber que você tem metas, que você tem sonhos, não muda o fato que você não tem dinheiro. Então, o que fez um estralo para mim foi, de realidade assim, foi ter que ganhar mais. E, né, ouvindo ouvindo audiobook, lendo os livros, assistindo os vídeos no YouTube, todos falam sobre como que fala? Trabalho, né? Remunerado ali escalonável. Então, vendas, você produzir conteúdo na internet, você fazer renda extra, tudo isso é para escalar mais e você poder alavancar mais o seu patrimônio. E é isso que você vai conseguir. Não é poupando 100, R$ 200 só ao mês. Isso é importante, com certeza, para você criar um hábito forte, saudável ali de estar investindo. Mas o que realmente muda a sua situação financeira é ter um emprego que vai te gerar mais renda. E com mais renda você consegue investir mais. Isso vale para quem é CLT, para quem quer empreender, enfim, buscar rendas, né, e trabalhos que vão poder aumentar o seu salário, porque assim você consegue aumentar os seus aportes. E eu acho que é isso que faz muita diferença e é isso que fez eu dar esse salto desse ano, né, em um ano ali, nos investimentos. Mas todos esses anteriores, esses 4 pontos antes, foram importantes para que hoje, né, aumentando a renda, eu consigo, né, manter o crescimento saudável desses aportes. E é isso que faz a diferença. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E eu agradeço por assistir até aqui. Se você ficou, comenta, né? Se você já começou a investir, se você pegou gosto. Eu quero saber um pouquinho mais da experiência de vocês, né? Sobre investir, porque isso é um assunto que eu gosto muito de falar e às vezes a gente não tem muito com quem contar. E eu sei que tem muito conteúdo desses na internet, mas aqui é mais um espaço de a realidade mesmo. O que eu vivencio e eu vivenciei, né, nessa parte de investimentos. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!